Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre um conceito muito importante para quem trabalha com mistura sólido-líquido, né? Soluções e suspensões. Aqui, particularmente, esse vídeo vai para os técnicos de enfermagem que diariamente precisam administrar soluções e suspensões que são misturas líquido-sólido entre o fármaco e um diluente, normalmente a água, e que precisam calcular, portanto, o volume a ser administrado para uma certa dose. Então eu gostaria de conversar com você sobre esse conceito muito importante que é o de concentração da solução ou da suspensão. Né? E usando esse conceito, portanto, para ajudá-los a fazer cálculos de administração de medicamentos. Mais uma ferramenta, então, que vocês podem lançar mão para resolver esses problemas. Aqui é mostrado aqui, né, várias apresentações de medicações líquidas, né, soluções e suspensões, a maioria aqui são soluções, né, misturas homogêneas, portanto. Por exemplo, uma solução inalatória do ipratrópio, né, na concentração 0,25 mg por ml, ou da norepinefrina, noradrenalina, 2 mg por ml, injetável aqui, né, por infusão. Atracúrio, um bloqueador neuromuscular, 10 mg por ml. Furosemida, ampola cuja concentração injetável também, 10 mg por ml. Dopamina, outra ampola, uma solução também a ser rediluída, né, em soro para administração por infusão, 5 mg por ml. Então, concentrações, aqui amoxicilina, um antibiótico, então uma suspensão oral, né, ou seja, uma mistura heterogênea no caso, que precisa ser agitada para tentar homogeneizar ao máximo antes de administrar, uma concentração de 250 mg para cada 5 ml. Então observem que necessariamente nas apresentações das medicações vão ser dadas as concentrações, claro, sempre no caso de medicações líquidas. Bom, então falando aqui que novamente que concentrações se obtém, né, a partir de uma mistura sólido-líquido. Né? E em termos de formulação medicamentosa, o sólido vai ser o nosso fármaco, uma quantidade determinada, e o líquido vai ser o nosso diluente, né? Normalmente a água, pode ser outros diluentes, mas normalmente água estéril, né, para administração, enteral, oral ou parenteral, né? Será o nosso então líquido. Aí você tem então uma forma farmacêutica líquida, onde o líquido é o veículo que vai transferir o sólido, né, para o meio interno do organismo, né, por diferentes locais, dependendo da via de administração. As formas farmacêuticas líquidas mais comuns, né, são, portanto, as soluções, que são a mistura sólido-líquido homogênea, onde você tem uma única fase, né? Então misturas límpidas, sem partículas suspensas, que sempre devem ser verificadas, por exemplo, né, a sua qualidade, né, visualmente antes da administração, particularmente quando se fala de administração parenteral, principalmente intravenosa. Por outro lado, nós temos misturas heterogêneas, onde o soluto não solubiliza no diluente, né? Então, suspensões, as partículas do pó ficam suspensas, devem ser muito bem agitadas, então, para tentar homogeneizar essas partículas dentro do ambiente líquido antes da administração, né? Obviamente que suspensões nunca são administradas no plasma, ou seja, por via endovenosa, podem ser administradas por via oral, pode ser administradas por via parenteral intramuscular ou subcutânea, mas nunca, né, de forma endovenosa. Portanto, né, você vai ter, a partir dessa mistura sólido-líquido, uma concentração do sólido no líquido. Então, concentração é a massa do nosso sólido, do nosso fármaco, no caso, né, diluída num certo volume de líquido. Né? Lembrando que as unidades de massa, a unidade oficial é gramas, pode ser dado, né,
as suas derivações, como o miligrama, que é a milésima parte da grama, ou micrograma, milionésima parte da grama. Normalmente, miligrama é uma das unidades mais usadas em fármacos, né, em medicações. Micrograma para quando fármacos são muito potentes e, portanto, você precisa de quantidades muito pequenas para gerar o efeito, né? E o volume é dado em litros e, normalmente, já que nós estamos falando em doses, em volumes relativamente pequenos que vão ser administrados, normalmente se fala em mililitros, ou seja, a milésima parte do litro, ou até, né, menos comum, microlitros, a milionésima parte do litro. Portanto, concentração é a nossa conhecida relação entre massa e volume. Bom, onde a concentração pode ser importante para a gente fazer cálculos de administração de medicamentos? Principalmente para você calcular o volume a ser administrado de uma solução ou suspensão contendo a dose prescrita. E claro que essa solução ou suspensão terá uma concentração conhecida. Então, você, para calcular o volume a ser administrado, contendo a dose prescrita de uma solução ou suspensão de concentração conhecida, né, você pode utilizar, então, esse conhecimento. Né? Então, é muito importante que você saiba, obviamente, antes de administrar a dose, a massa do fármaco que deve ser administrada, é a nossa dose, né? A concentração da tua solução ou suspensão, né? E, portanto, é possível achar o volume a ser administrado. Né? Uma outra utilidade também de saber a concentração é quando você deseja saber o volume que deve ser rediluído uma certa solução ou suspensão, particularmente as soluções. Né? Muitas vezes é dado uma certa premissa, né, de que a solução final deve ter uma concentração X, né, em função aí de uma necessidade de que ela deve ser mais diluída do que aquela concentração que normalmente vem na apresentação da medicação. Então você tem que rediluir para obter uma certa concentração mais diluída. Então você pode também calcular o volume da tua solução final, né? Quanto de soro fisiológico, por exemplo, você deve acrescentar, né, para se alcançar aquela concentração que deve ser administrada. Isso nós vamos ver em seguida em alguns exemplos. Mas, portanto, a principal utilidade aí da concentração, né, onde nós podemos usar no cálculo de medicação, é determinar o volume a ser administrado, né, que contém uma certa dose prescrita. Então, como é que a gente pode fazer isso? Muito simples. Se a concentração é uma determinada massa do nosso fármaco diluída num certo volume, então podemos dizer que o volume é igual à massa dividido pela concentração. Não é verdade? Né? Nós podemos então isolar volume, passando por outro lado a igualdade, né, e trazendo a concentração para esse lado, sendo dividido pela massa. Portanto, volume é igual a massa dividido pela concentração. Por que eu isolei volume da equação básica da concentração? Porque é o que nós desejamos obter. E sempre numa equação, aquilo que se deseja obter, nós temos que isolar de um lado da equação. Então, guardem, volume é igual a massa dividido pela concentração. E a massa, o que é? A massa é a dose que nós desejamos administrar, a massa do fármaco a ser administrada. E a concentração? A concentração você tem na apresentação da medicação. Por exemplo, uma dose aqui de um fármaco hipotético, né, de 75 miligramas, e ele está numa solução, por exemplo, de concentração de 25 miligramas em cada ml. Então, se nós usarmos nossa formulazinha, né, qual seria o volume a ser administrado contendo essa dose de 75 miligramas para essa solução desta concentração de 25 miligramas por ml? Portanto, o volume é massa dividido pela concentração. Nós poderíamos dizer, então, que é 75 miligramas, que é a dose, nossa massa, dividido pela concentração de 25 miligramas por ml.
Isso quer dizer que o volume contendo 75 mg seria um volume de 3 ml. Observe que colocando as unidades na nossa equaçãozinha, nós podemos ver o que dá para cortar, né? E no final tem que sobrar a unidade de volume, tá? Então realmente você corta miligrama com miligrama, sobra volume. Então você precisaria de 3 ml, que conteria 75 mg dessa solução nessa concentração. Poderíamos, claro, fazer daquela forma que normalmente é ensinado para a gente. Montar uma regra de 3, executá-la, né, calcular e chegar à resposta. Sempre cuidando para não errar aqui na montagem da regra de 3, né? Porque isso aqui é uma proporcionalidade, é uma equação de primeiro grau, há uma relação proporcional. Portanto, nós poderíamos dizer, se é 1 ml tem 25 miligramas, né, ou melhor, 25 miligramas está contido em 1 ml, montando a regra de 3, essa informação nós sabemos, né, 75 miligramas estaria contido em x ml. Né, sempre lembrando que na regra de 3, unidade igual na mesma coluna, iguais na mesma coluna, né? Então, cruzando aqui, né, multiplicando cruzado, né, ficaria x vezes 25 é igual, botando uma igualdade no meio, é igual a 75 vezes 1, portanto, então, 25 vezes x igual a 75 vezes 1, isolando o x no lado, que é o que a gente quer, sempre tem que estar sozinho do lado, né, que nem aqui volume, né, tem que estar sozinho do lado das igualdades, então isso não é, né, nenhum bicho de 7 cabeças, nós já sabemos, até na regra de 3, que precisamos isolar a variável que se deseja, incógnita, portanto, né, que aqui é x, aqui é volume, né, passa o 25 para o outro lado dividindo, né, o 75, né, 75 vezes 1 é 75, 75 dividido por 25 é 3 ml. Então, observem que nós podemos montar a regra de 3, executá-la e chegar a esse resultado, mas nós podemos usar a nossa, né, simples relaçãozinha de que volume é massa dividido pela concentração, a massa é a nossa dose prescrita e a concentração, portanto, é dada na apresentação da medicação. Vale? Muito bem, em que situações aí comuns, né, nós podemos, a concentração nos pode ajudar a achar, então, ao nosso volume a ser administrado, no caso, então, de medicações líquidas. Então, eu coloquei aqui algumas possibilidades. Primeira possibilidade, dividi em duas grandes possibilidades ainda, né, variações dessas possibilidades. Primeiro, a tua solução de suspensão já vem preparada, vem pronta, já vem líquido sólido misturado de fábrica, num frasco, numa ampola, num frasco ampola, e a concentração já é definida, já sabe, está ali. Você já tem tudo em mãos. Aí nós temos duas possibilidades aí dentro. Primeira, não há nenhum tipo de necessidade de preparo. Basta eu calcular o volume a ser administrado e administrar. Né? Você não precisa fazer o que a gente chama de rediluição, diminuir a concentração, botar mais diluente para que a concentração caia. Tá? E, portanto, você vai ter uma segunda concentração. Então essa é uma possibilidade, administrar diretamente um determinado volume contendo a dose, só calculo e administro pela via correta. Segunda possibilidade, há uma necessidade de preparo. Já vem preparada a suspensão, a solução de uma certa concentração, mas eu preciso fazer uma rediluição antes de administrar, ou seja, diluir mais ainda, rediluição, para quê? Para diminuir ainda a concentração e aumentar o volume, né? Porque à medida que eu vou acrescentar mais líquido, normalmente soro, né? Soro fisiológico, soro glicosado, nós vamos diminuir a concentração, ou diluir, e vou aumentar o volume. Isso é muito comum, né? Para infusão endovenosa, que eu preciso de volumes maiores, né, e preciso de concentrações menores. Né? Então, nesse caso, eu vou obter uma nova concentração mais diluída, a qual será, então, administrado, né, um determinado volume que contém a dose prescrita. Tá? Então, nós vamos exemplificar essas possibilidades. Outra possibilidade é que, em vez da solução de suspensão já vir preparada, você vem com o pó para reconstituição. Isso é muito comum, por exemplo, para antibióticos, né?
Por que eles já não vêm já com o líquido já diluído? Porque à medida que você tem o pó seco, isso é muito mais estável, né, na forma de você armazenar essa medicação, né, na prateleira, no estoque por um tempo relativamente grande, né? À medida que você coloca a líquido, né, faz o que a gente chama de reconstituição, né, dissolve aí o teu pó, daí a estabilidade normalmente é curta, a uma temperatura restrita, num tempo restrito, muito comum aí até 24 horas, né? Depois de fazer a reconstituição, ter que usar toda essa medicação, mas é claro, sempre tem que olhar na bula, isso pode variar esse tempo de estabilidade, variar de medicamento para medicamento. Então, pó para reconstituição, o preparo envolve a obtenção de uma solução ou suspensão com uma concentração definida, né, a partir da reconstituição do pó. Né? Por que concentração definida? Porque nós vamos colocar um volume definido de diluente e, portanto, nós sabemos quanto tem de pó, podemos calcular então essa concentração que vai ser conhecida. E nesse caso, nós podemos ter uma situação sem rediluição e com rediluição. Tá? Sem rediluição quer dizer que depois de reconstituir, você vai administrar diretamente um determinado volume, vai calcular o volume que contém a dose prescrita. Pode ser todo o volume ou pode ser parte, dependendo da dose prescrita. Com rediluição, então, nós vamos, depois de reconstituir, nós vamos proceder a uma rediluição. Né? Isso, como aqui no caso aqui, nesse caso aqui de soluções prontas, onde eu fiz a rediluição, né, eu também vou obter uma nova concentração. Então, isso é comum rediluir com soro para infundir esse pó. Claro que primeiro eu reconstituo dentro do próximo frasco ampola, né, e depois é rediluído num soro fisiológico ou soro glicosado para administração normalmente por infusão endovenosa. Né? Nesse caso, depois de rediluir com soro ou, né, com soro fisiológico ou glicosado, nós vamos ter então uma nova concentração mais diluída, num volume maior, uma concentração menor, e isso muitas vezes é exigido para que você possa fazer, né, uma administração como infusão endovenosa. Certo? Então eu vou apresentar para vocês exemplos dessas diferentes possibilidades a seguir. Muito bem. Num caso, então, de solução preparada com concentração já definida, sem necessidade de preparo. Então, você já tem a solução pronta, seja injetável, seja por via oral. Vamos dar aqui, então você só precisa calcular o volume a ser administrado, tá? Não há necessidade de nenhum tipo de preparo preliminar de rediluição. Então, dois exemplos. Uma suspensão oral de amoxicilina, um antibiótico. O frasco tem 150 ml e contém, então, 500 mg a cada 5 ml. Essa é a nossa concentração. 500 mg a cada 5 ml. Fazendo essa divisãozinha aqui, né, que nós podemos simplificar isso, nós vamos ter, então, isso vai ser igual a 100 mg por ml. 500 dividido por 5, 100 mg por ml. Eu deixei aqui 500 por 5 porque é assim que é apresentado na medicação amoxicilina. Bom, a dose prescrita foi de 750 mg. Uma dose adulta comum, né, por exemplo, de 6 em 6 horas. Nesse caso, então, nós podemos achar o volume a ser administrado. Vamos usar, então, nossa relaçãozinha. Volume é massa por concentração. A nossa massa é a dose, 750 mg, dividido pela concentração, 100 mg por ml. Podemos cortar miligramas, 750 dividido por 100, nós vamos ter 7,5 ml. Então, 7,5 ml seria o volume dessa solução, tá?
que contém a nossa dose de 750 miligramas. Né? Observe que o frasco tem 150 ml, né? Isso daria para 10 doses, 20 doses dessas aqui de 7,5 ml, né? Porque isso aqui vai ser a cada provavelmente 6 horas, por exemplo. Bom, um outro exemplo aqui, solução injetável de morfina, aqui no caso endovenosa. A ampola de morfina ela tem 2 ml e uma concentração de 1 mg por ml. Então foi dado aqui uma dose de 4, prescrito uma dose de 4 mg endovenosa por bolos, não por infusão, tá? Então, usando aqui a nossa relaçãozinha, volume é massa dividido por concentração. Nossa massa é a dose, 4 mg, dividido pela concentração, que é dada na apresentação da medicação, 1 mg por ml. Fazendo essa divisão, né, e cortando aqui as unidades iguais, nós temos, então, que o volume a ser administrado é 4 ml, já que cada ampola tem 2 ml, serão administrados 2 ampolas. Muito bem, agora uma suspensão ou solução preparada, já vem pronta, com concentração então já conhecida, onde há necessidade de um preparo adicional, né? Ou seja, a necessidade de rediluir, de diminuir a concentração para obedecer algumas premissas, algumas determinações prévias na administração. Então, por exemplo, a solução injetável de dobutamina, né, que é um agente inotrópico positivo para estimular o coração, né, em alguns casos de falência cardíaca, né, ou insuficiência cardíaca. Então a ampola vem com 250 miligramas do fármaco em 20 ml. Então a ampola é de 20 ml e vem com 250 miligramas. E aqui então é dado, tá, as diretrizes de como deve ser o preparo, né, disso aí. Isso aí normalmente, né, as instituições têm esses manuais, essas diretrizes. Então, que no caso preparo, rediluir uma ampola que contém 250 miligramas em soro glicosado a 5%, a fim de se obter uma concentração de 0,5 miligrama por ml. Então observem que a premissa é se obter uma concentração de 0,5 miligrama por ml. E de fato é comum, né, ou 0,5 miligrama por ml, ou 1 miligrama por ml, né, ou até 0,25 miligrama por ml. Então aqui, né, a concentração usada foi de 0,5 miligrama por ml. Assim, devemos adicionar um certo volume de soro glicosado para que a concentração final fique 0,5 miligrama por ml. Observe que a concentração aqui na ampola, se a gente fizer a divisão, dá 250 dividido por 20, dá 12,5 miligramas por ml. Isso não pode ser administrado diretamente. Então deve ser diluído, diminuído a concentração e administrado por infusão. Muito bem, qual o volume então de soro glicosado nós vamos usar? Bom, se eu tenho a concentração e eu tenho a massa do fármaco que vai ficar nessa solução, a massa do fármaco é o que tem numa ampola, né? Uma ampola diluída em soro glicosado. Uma ampola tem 250 miligramas. Né? E a concentração que eu devo atingir é 0,5 miligrama por ml. Então o volume será, então aqui não é o volume a ser administrado, mas o volume que eu devo usar para rediluir de soro, ou o volume final da minha solução. Então o volume é a quantidade de fármaco que eu tenho dentro da ampola, 250 miligramas, dividido pela concentração desejada de 0,5 miligrama por ml, fazendo então essa divisão, 250 miligramas por 0,5 miligrama por ml, corta miligrama, então isso é igual a 500 ml. Bom, então nós vamos ter que rediluir essa ampola então em 500 ml. Claro que o volume final tem que ser 500 ml, portanto nós vamos pegar uma bolsa de 500 ml, soro glicosado, 5%, vamos retirar 20 ml, que é o volume equivalente à ampola, né, vai ficar 480, e depois adicionar a ampola para que o volume final fique de 500 ml. Né? Então 480 de soro mais 20 ml da ampola, total 500 ml. Bom, a dose prescrita, nós temos agora a solução a ser administrada.
houve um preparo, ela veio pronta, mas houve a necessidade de fazer uma rediluição. Então agora vamos administrar uma dose prescrita, a dose inicial prescrita. Por que inicial? Porque normalmente esse tipo de fármaco é titulado, ou seja, a dose pode ir variando de acordo com a resposta do paciente, né? Mas a bibliografia fala que uma dose inicial, né, e aqui foi prescrito no meu exemplo, a dose foi de 2,5 microgramas por quilo por minuto. Né? Então é uma dose EV por infusão e por isso por minuto. Microgramas, observe que é uma unidade, né, de massa com quantidades muito pequenas, milionésima parte da grama. Por quê? Porque a dopamina é um fármaco extremamente potente. Tá? Tem outros vídeos que eu mostro, tá? Que é uma catecolamina, é um simpatomimético, ele é um agonista beta-adrenérgico extremamente potente, mais potente até que a própria adrenalina. Então as quantidades terapêuticas são muito pequenas. Então nós vamos ter uma dose de 2,5 microgramas por minuto, porque é infusão, e por quilo, né? Por quilo por minuto, por quilo, porque essa é uma dose padrão de início, né? E daí, claro, que dependendo do peso do paciente, ela vai variar. Então, esse paciente tinha 70 quilos, então vamos obter a dose específica para esse paciente, multiplicando pelo peso dele. Então, 2,5 microgramas por quilo por minuto, vezes 70 quilos, nosso peso nesse paciente. Então vai variar de acordo com o peso do paciente. Nós teríamos então uma dose de 175 microgramas. Corta quilo, né? Microgramas por minuto, porque é uma infusão. Certo? Então observem, nós temos aqui uma solução, 500 ml, né? Cuja concentração, né? A gente está obedecendo a concentração de 0,5 mg por ml. Né? E nós vamos ter que administrar uma dose por minuto de 175 microgramas. Agora, qual é o volume a ser administrado dessa solução, que tem aqui 0,5 mg por ml, que contém esses 175 microgramas, né? O volume por minuto, claro, porque é uma infusão, volto a falar. Então, uma dose dada a cada minuto, por exemplo, né? Quando a gente fala em infusão. Então essa solução tem uma concentração de 0,5 mg por ml, e aqui eu vou transformar em micrograma esse 0,5 mg por ml, porque a minha dose aqui está em microgramas. E quando eu fizer a divisão massa por concentração, as unidades, né, de massa devem estar iguais. Né? Então, ou eu transformo, né, a minha dose aqui em miligrama, ou eu transformo a minha concentração em micrograma para que as duas fiquem iguais. Então eu vou transformar aqui a minha concentração de 0,5 mg por ml em microgramas, né? Então eu vou multiplicar por 1000 para transformar miligramas em microgramas, as duas coisas são iguais, né? 0,5 mg é igual a 500 microgramas por ml. Essa é a minha concentração. Agora eu vou achar o volume que eu devo administrar, que contém essa dose da solução nessa concentração. Então o volume é massa por concentração, a minha dose é 175 microgramas por minuto, porque é uma infusão, volto a falar, dividido pela concentração, na mesma unidade, ó, 500 microgramas por ml. Fazendo essa divisão, você observa que corta, né, as unidades de massa, e nós vamos ter 175 dividido por 500, 0,35 ml por minuto. Então esse é o volume que contém essa dose, 0,35 ml. Né? Então 0,35 ml contém 175 microgramas por minuto, porque é uma infusão. Bom, se eu precisasse regular, isso aqui normalmente é administrado em bomba de infusão, né? Então se eu precisasse regular minha bomba de infusão, normalmente as bombas de infusão elas podem até fazer o cálculo direto, mas algumas não fazem, né? Elas aceitam a regulagem em ml por hora. Então 0,35 minutos em ml por hora, você basta multiplicar por 60 minutos, tá? Então você vai ter 21 ml por hora. Então você poderia regular a bomba 21 ml por hora, isso quer dizer que ela vai começar a infundir 0,35 ml por minuto, que conterá a minha dose de 175 microgramas. Né, da solução que eu preparei
que contém então meio miligrama por ml ou 500 microgramas por ml. Ok? Então o médico vai manter essa infusão, pode titular, pode mudar a velocidade da infusão, ou seja, pode mudar a dose, aumentar, diminuir de acordo com a resposta do paciente ao longo do tempo, né? Então, o tempo aqui que vai ser administrado, isso vai ser definido pela monitorização do paciente. Não há um tempo definido aqui no caso, pré-definido, né? Bom, por fim aqui, vamos falar então quando o pó para reconstituição. Né? Como é que se comporta aqui a questão da concentração quando eu tenho um pó para reconstituí-lo? Então, sem necessidade de rediluição, primeira possibilidade. Então, você tem o pó, tem que reconstituir com certo volume definido de diluente, e daí você prepara a solução, calcula o volume a ser administrado de acordo com a dose prescrita. Então vejamos aqui um exemplo. Pó injetável de cefalotina sódica, aqui um antibiótico, né, uma cefalosporina. Né, ele vem com frasco ampola com 1 grama do fármaco. E o preparo pressupõe reconstituir em 5 ml de água destilada. E observem que o fabricante diz, e essas coisas a gente tem que observar muito, porque quando a reconstituição do pó e você põe um certo volume de líquido, o pó também ocupa um certo volume. De forma que ao final, tá, quando você acrescentou aquele líquido, aquela água destilada, por exemplo, você pode ter um volume maior do que aquele que você acrescentou, porque o pó também está ocupando o volume. E aí é importante observar isso. Então, as bulas indicam isso. Por exemplo, no caso da cefalotina, se você acrescentar 5 ml, ao final você vai ter um volume de 5,7 ml. Isso a bula diz. E é importante estar nos protocolos isso, para você ter um cálculo exato. Né? Então, esse 0,7 a mais em relação ao pó, né, aquele 1 grama lá que já estava dentro do frasco, certo? Então, depois de homogeneizar bem, né, você vai ter então uma concentração de 1000 miligramas, 1 grama dividido por 5,7 ml, que é o volume final, né, porque 1000 miligramas com 1 grama, né, 1 grama vezes 1000 miligramas. É importante aqui já deixar em miligramas, né, porque a nossa dose vai estar em miligramas, então já transformamos aqui em miligramas para ter uma concentração em miligramas por ml. Isso vai dar 175 aproximadamente, porque tem aqui 0,4 se eu não me engano, então o próprio fabricante já diz aproximadamente, vai se obter uma concentração, né, depois de adicionar os 5 ml de água destilada, você vai ter uma concentração de 175 mg por ml. Tá? Então nós temos agora uma concentração determinada. Bom, a dose prescrita foi uma dose intramuscular de 20 mg por quilo. É uma criança, então a dose pediátrica aqui por quilo, é muito comum isso, né? Não uma dose definida padrão para adulto, né? Uma dose por quilo, 20 mg por quilo. Criança pesa 35 quilos, então nós temos aqui, né, multiplicando 20 miligramas por quilo vezes 35, corta quilo, né, sobra miligrama e isso deu 700 miligramas. Então você não vai usar todo o volume porque a tua solução ela contém 1 grama, 1000 miligramas no total. Nós vamos ter que usar um volume menor do que o total. Então como é que a gente calcula esse volume? A nossa velha relaçãozinha massa por concentração. Então a nossa massa é a dose e a concentração é de 175 mg por ml. Fazendo essa divisão, 700 por 175, nós temos então 4 ml. 4 ml conterá, né, a nossa dose de 700 mg da solução cuja concentração tem 175 mg por ml. Então, numa simples relaçãozinha você já acha o resultado. Perfeito? Vamos por fim aqui ao nosso último exemplo, né? Quando nós temos, no caso de ter que reconstituir, né, o pó,
mas há necessidade de fazer um segundo preparo de rediluição. Então eu coloquei aqui o exemplo: pó injetável de vancomicina, um outro antibiótico, administrado unicamente por via parenteral, EV no caso. Frasco ampola contém 500 miligramas. A dose que foi prescrita foi tudo que tem no frasco, 500 miligramas, por uma infusão lenta de 60 minutos. De fato, antibióticos quase sempre devem ser administrados quando EV, endovenosa, por infusões lentas, de normalmente em torno de 60 minutos, é o mais preconizado. Pode ser mais, mas não se preconiza muito menos que 60 minutos, com o risco de você desenvolver flebite, ou seja, inflamação no acesso venoso do paciente, se for administrado muito rápido. Então, EV, nós vamos administrar tudo que tem na ampola, mas uma infusão lenta, de 60 minutos. Então, o primeiro passo, reconstituir o pó. Então, preparo 1, reconstituir em 10 ml de água destilada. Então, nós vamos reconstituir. Aqui no caso, o volume de 500 miligramas da vancomicina é insignificante. Então, nós vamos desconsiderar, o próprio fabricante desconsidera. Então, reconstituir em 10 ml de água destilada, homogeneizar bem. E depois, você vai, num segundo preparo, vai rediluir esses 10 ml aqui, que contém 500 miligramas da vancomicina, vai rediluir em soro fisiológico para se obter uma concentração de 5 miligramas por ml. Então, não deve se ultrapassar essa concentração para administrar endovenosamente, porque isso é sugerido para evitar flebite. Então, deve-se respeitar isso. Então, nós vamos diluir e obter uma concentração, rediluir e obter uma concentração de 5 miligramas por ml. Então, qual o volume de soro fisiológico que nós vamos usar para fazer essa rediluição? Então, volume é a massa dividido pela concentração. A massa é o que tem lá no frasco que nós vamos rediluir, 500 miligramas. E a concentração desejada é de 5 miligramas por ml. Então, colocando aqui na nossa fórmula, 500 miligramas dividido por 5 miligramas por ml, corta miligramas, 500 dividido por 5, 100 ml. Então, nós vamos precisar de uma solução de 100 ml para ter essa concentração de 5 miligramas por ml. Também, não esqueçam que essa é o volume total. Não é colocar os teus 10 ml do frasco ampola, aspirar e colocar numa bolsa de soro, uma bolsinha de soro de 100, daí você vai ficar com 110. Retira 10 da bolsinha de soro, e pode ser numa bureta também feito isso, e daí acrescenta os 10 contendo os 500 miligramas, homogeniza bem, e daí o volume total será de 100 ml. Muito bem, agora eu tenho 100 ml com 500 miligramas, E daí nós vamos administrar esses 500 miligramas, que é a dose prescrita, ao longo de 60 minutos. Bom, aqui eu coloquei a velocidade de infusão, não tem a ver com o assunto que a gente está olhando agora, mas só para não ficar no ar. Se você fosse administrar esses 100 ml contendo os 500 miligramas em macrogotas, num equipo que infunde por gravidade, então você vai regular por gotas por minuto, então essa velocidade. Então, para que desça esses 100 ml em 60 minutos, você pode usar então a equaçãozinha de macrogotas, que a gente aprende aí nos cursos técnicos. Normalmente não se aprende de onde é que ela vem, isso até eu mostro no outro vídeo aí, que eu posso deixar o link para vocês aqui, Mas então, usando a nossa equaçãozinha de macrogotas, para quem não conhece, olha lá meu vídeo que eu mostro como é que ela é deduzida, só para entender de onde é que vem, e depois você aplica sempre quando necessário. Então, macrogotas é o volume em ml dividido pelo tempo em horas vezes 3. Então, nosso volume é de 100 ml,
O nosso tempo é de 1 hora, tem que entrar aqui nessa equação, tem que entrar em horas, 60 minutos, 1 hora, não posso botar em minutos, pelo menos nessa equação, vezes 3. 100 dividido por 3 vai dar 33,3, né? Não tem uma fração de gota, temos que arredondar, então, para que desça 100 ml em 60 minutos, você vai ter que regular o teu gotejador macrogotas em 33 gotas por minuto, aproximadamente. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Coloque seus comentários aí, que ficarei feliz em ajudá-los. Grande abraço, até a próxima.